Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil podcast, voltando para a terceira temporada desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers, para todos os torcedores do Brasil, parceria com o site fambonanet.com.br. Eu sou Danilo Batista, mais uma temporada serei o seu host, e para fazer o programa comigo, voltando depois dessas maravilhosas férias, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Todo mundo merece férias, então a gente tirou esse tempinho aí para aproveitar o carnaval e estamos de volta, vamos comentar aí sobre o que mais importante aconteceu nesses últimos tempos aí para os Steelers. Esse rapaz, o nosso general manager, esse homem que nem de férias ele consegue parar de pensar nos Steelers, Ricardo Rezende. Grande pessoal, muito bom estar de volta aqui, novamente com vocês, depois desse ato, né, desse período de férias que a gente teve. O trabalho está de volta e tem muita coisa para acontecer nessa off-season. Promete ser mais um ano extremamente animado lá em Pittsburgh, então vamos que vamos. Então vamos começar fazendo o seguinte: a gente terminou a segunda temporada dando um panorama para o torcedor do que é que a gente achava que ia rolar em termos de comissão técnica, quem a gente achava que deveria ser cortado, mas quem iria ser mandado embora, e vamos ver o que efetivamente mudou, né? Vamos começar pelo seguinte: de coordenadores, a gente manteve o nosso coordenador defensivo, Keith Butler, a gente manteve o nosso coordenador de special teams, Danny Smith, mas o coordenador ofensivo mudou. Todd Haley agora é coordenador ofensivo do Cleveland Browns, ele é problema de Hugh Jackson agora, e Randy Fichtner foi promovido da posição de treinador de quarterback para coordenador ofensivo e amigo pessoal de Big Ben Roethlisberger. Ele agora vai acumular essas três funções. Já era o esperado que fosse acontecer, né? Aquela derrota pro Jaguars foi o auge, né? De tanta coisa negativa que tinha na relação entre o Todd Haley e o Big Ben, que nunca foi segredo para ninguém. Então, para as duas partes, tanto para o Steelers quanto para o Todd Haley, foi a melhor coisa. Todd Haley não saiu chutado, ele não foi demitido nem nada, até porque o Steelers não demite técnico nenhum, só o contrato dele foi encerrado e o Steelers tomou a decisão de não renová-lo. O Steelers sempre vai escolher o quarterback da franquia sobre um cara como o Todd Haley em 1000 situações que pode vir a acontecer. Então, sucesso para o Todd Haley lá em Cleveland, teve seus méritos aqui em Pittsburgh. E que fique claro também uma coisa com relação ao Haley. Ele não está saindo por mau desempenho, por mais que a gente possa discordar de algumas coisas, algumas chamadas, algum gameplay que ele fazia. 100% da saída dele está por conta da relação terrível que ele tem com o Ben Roethlisberger. Então, como o Danilo bem falou, isso é problema do Hugh Jackson agora, que controle o ego dele lá em Cleveland agora. Outras mudanças que a gente teve: Richard Mann, nosso treinador de wide receiver, se aposentou e agora Daryl Drake assumiu o cargo de treinador de recebedores. Tom Bradley assumiu como treinador de defensive backs, Carl Dunbar assumiu como defensive lineman, e se eu não estou enganado, foram essas as mudanças. Tem um parecer a dar para a torcida sobre essas novas contratações? Contratações, ao meu ver, pontuais. Esses três novos técnicos que você falou, Danilo, eles entraram por situações diferentes. O Randy Fichtner, que já era nosso quarterback coach, os ouvintes devem bem saber, ele ficou no lugar do Todd Haley. O Bradley, ele teve uma carreira boa no college, ele inclusive estava muito cotado para ser head coach de Penn State, mas aí aquela confusão toda do Joe Paterno explodiu e, enfim, os planos dele acabaram indo para o espaço. É um homem bem interessante para ser nosso técnico na secundária. O Daryl Drake, que veio de Arizona para substituir o Richard Mann, que se aposentou. Então, assim, ele trabalhou vários anos com o Larry Fitzgerald, então, para mim, tem um ótimo pedigree. Foram contratações, a meu ver, pontuais, assim, claro que analisar a contratação de técnico, ainda mais técnicos de posições, fica um pouco complicado. Mas acredito eu que pior do que estava não vai ficar. Para mim, todas
todas as contratações foram positivas. Eu tô com o Gervano, estou bastante satisfeito com todos os nomes selecionados. Como o Germano antecipou, o Tom Bradley tem o background, tem a experiência dele no college football desde a década de 70, sempre, por muitos anos, ficou, na verdade, em Penn State, depois assumiu o cargo de coordenador defensivo do UCLA e agora chega na NFL. Ele é irmão do médico do Steelers, o James Bradley. Inclusive, o Kyle Dumba foi entre os nomes o que eu mais gostei. O Kyle Dumba já trabalhou com o Mike Tomlin lá atrás de 2006, no Minnesota Vikings. Vem de um sucesso muito bom, um sucesso tremendo em Alabama. A gente viu a quantidade de jogadores de linha defensiva saindo alto no draft de Alabama recentemente. Era a âncora dessa defesa de sucesso que o Nick Saban montou. Sem contar outras experiências que ele teve na NFL, já foi treinador de linha defensiva do Jets, quando o Jets estava muito bem, o Vikings também, como eu já comentei anteriormente. E uma curiosidade sobre o Kyle Dumba é que ele foi selecionado pelo Steelers do draft e ainda, na época de LSU, ele era treinado pelo John Mitchell, que foi justamente a pessoa que ele substituiu no cargo de treinador de linha defensiva aqui no Steelers. Essas coisas do mundo da NFL que é bastante pequeno. Vamos lá, o Steelers chegou para essa free agency, que já está prestes a começar. Os times podem negociar a partir do dia 12, mas a partir do dia 14 já podem anunciar, então você vai ver, normalmente uma série de times já anuncia um monte de contratação antes mesmo de abrir o período da free agency. Mas vamos lá, tinha algumas situações que o Steelers ia entrar que ele precisava tomar atitudes antes do mercado chegar. Então, o Steelers já deu novos contratos de curto prazo para Jordan Berry, punter, Xavier Greenbow, tight end, BJ Finney, linha ofensiva, Mike Hilton, cornerback, e o Cameron Kennedy, long snapper. Algum desses 5, todos eles estão com um contrato de 1 ano, basicamente. É o contrato básico que diz que você vai voltar na pré-temporada e vai brigar de novo pela vaga que você teve ano passado. Resumo é isso, ninguém tem cadeira cativa desses caras aqui. Algum desses caras vocês não renovariam pro ano que vem? Desde sempre eu não gosto do Greenbow, não é de agora. Então o Greenbow vai ter lá a oportunidade novamente, mais um ano, de disputar o tight end número 3 da equipe. E ainda acho que o Steelers vai atrás de algum no terceiro dia do draft, mas é aquele nome que eu não faria questão de voltar, mas é aquilo, o valor mínimo não influencia de maneira alguma no cap, e é um cara que em 2 anos no Steelers ganhou 2 vezes batalhas para ficar no roster final. Então vai continuar, esse ano vai que ele se desenvolva, enfim, ele é um tight end que o Big Ben parece ter um certo carinho, usa situações bem pontuais mesmo. Então, deixa lá, eu não traria ele de volta, mas é daqueles caras que o Big Ben quer por perto. Bom, se eles vai dar o contrato, que novamente não vai influenciar em nada no cap e renovar ou não com o Greenbow. Faço das palavras do Ricardo as minhas. O único aí que é um pouco questionável é o Greenbow, mas é um cara com experiência que já atuou na NFL, já jogou snaps significativos, e um contrato de 1 ano apenas, um valor baixo, não tem, em minha visão também não tem nada demais. É mais um cara ali para concorrer no training camp, e se não tiver ninguém melhor que ele continua ficando, como tem ocorrido nos últimos anos. Só queria fazer um pequeno destaque pro Mike Hilton. Eu me surpreendi que a gente só tenha assinado com ele por 1 ano. Não gostei, achei que nós deveríamos ter feito um contrato um pouco mais longo, porque a temporada passada ele foi muito bem e deve ser o titular na posição de slot. Então, se tem algum desses aí que eu não gostei, mas porque eu gostaria do contrato mais longo, seria o Mike Hilton. Teve um nome que a gente deu um novo contrato que eu propositalmente deixei pra falar depois, que era pra ver a reação de felicidade de vocês. O nosso senhor jogador de futebol americano, Roosevelt Nix, ganhou um contrato de 4 anos. É coisa bem básica, é contrato de fullback mesmo, vai pesar um e pouquinho por ano nesses 4 anos, mas é uma felicidade ter um jogador desse amado pelo nosso treinador Mike Tomlin de volta, né? Um grande homem, Roosevelt Nix, merece mais do que ninguém esse contrato de 4 anos no Steelers. O cara que faz de tudo no time, é aquele cara que vai fazer
entre aspas, o serviço sujo do ataque, de special teams, enfim, ele vai... O que for preciso fazer para ajudar a equipe, ele vai estar disposto a estar fazendo. E falando do Knicks, puxando para o Mike Hilton, o Knicks também passou por esse processo que o Hilton passou nessa temporada. Não foi de primeira que o Steelers decidiu logo dar um contrato longo, recompensar ele. O Knicks já vem jogando bem no Special Teams, bloqueando o Bell e tudo mais, há dois anos. E agora o Steelers recompensou ele. Aquele negócio, o Steelers usa até o máximo onde o tempo de contrato que a Associação de Jogadores da NFL permite para quem é undrafted atuar. Então, o Hilton se manter esse mesmo nível nessa temporada, na próxima, enfim, uma hora vai chegar a vez dele também. Obviamente, nas devidas proporções. O contrato de fullback nem se compara ao contrato de cornerback. Mas a hora do Hilton vai chegar. O processo vai ser o mesmo. O Hilton é para questão de cap. Se a gente tem a oportunidade de estar garantindo um cara por um valor mínimo e que produz muito como ele, então a gente tem que, de fato, aproveitar. O Steelers é malvado. Eu vou falar um pouco mais na frente, mas já para antecipar. O Steelers é um dos times mais malvados na NFL trabalhando com o cap. O Steelers é cruel com o assunto é cap. Isso é verdade. Já falando de cap, a gente fez 2 movimentações para já abrir mais espaço para o cap, porque sabe que tem algumas movimentações bem pesadas esse ano. David De Castro e Stephon Tuitt tiveram seus contratos reestruturados de uma forma que os dois vão receber um salário base ridiculamente baixo, é 790 mil para cada um. Tem um monte de dinheiro que eles tinham que receber mesmo. Foi convertido em bônus, isso diminui o impacto no salary cap, enfim. Esse é o tipo de transação padrão Pittsburgh Steelers, né? Reestrutura o contrato do cara agora, abre mais dinheiro, coloca mais jogadores que vão ser reestruturados depois e assim vai. Vocês têm nenhuma objeção a reestruturar o contrato do De Castro e do Tuitt, né? Não, simplesmente não. Essas questões aí são muito mais voltadas ao cap mesmo, a questão de número. Basicamente esse jogo de xadrez que todo time faz, que mexe uma peça ali e não sei o que. Enfim, é uma questão muito técnica, mas assim, fizeram o que acharam que era o correto. Talvez reestruturar sempre dificulta um pouco o futuro do time em relação ao cap, mas tenho certeza que isso aí já foi pensado diversas vezes e várias vezes pelo pessoal dos Steelers que cuida dessa parte, e se eles acharam que era a melhor movimentação financeira, entre aspas, a fazer, quem sou eu para discordar? O Steelers com o salary cap, deixa eu começar de novo. Desde que eu me conheço como torcedor do Steelers, eu comecei a entender esse conceito de salary cap. O time sempre joga no limite do limite do limite. Você nunca vai ver um ano que o Steelers vai chegar e vai olhar o cap e ter uma folguinha. Não, até eu estava comentando ontem no nosso grupo, até na época que o backfield do Steelers era Jonathan Dwyer e Isaac Redman, o salary cap do Steelers estava no limite. É assim que Kevin Colbert sempre trabalhou. Salary cap na NFL, para os times que sabem como administrar ele, não é empecilho para nada, não é empecilho para contratar ou deixar de contratar nenhum jogador. Essa questão de reestruturação, isso que eu falo que o Steelers é bastante cruel com relação a isso. O modo de agir do Steelers com contratos dar pouco dinheiro garantido para o atleta. Dando pouco dinheiro garantido, isso permite que possa fazer esses tipos de reestruturações, que vai ter mais espaço para trabalhar com bônus do jogador. O jogador não vai receber menos, então vai receber do mesmo jeito, sendo que vai ser um bônus. O base salarial dele é que vai diminuir e é o que conta no final de tudo pro cap da equipe. Então, vamos ter um exemplo hoje, o Mike Mitchell. O Mike Mitchell reestruturou o contrato anteriormente diversas vezes. O que é que isso levou? O Mike Mitchell esse ano está com um salário de 5 milhões. 5 milhões a gente tem que cortar o Mike Mitchell porque ele não reproduz. Isso é só um exemplo. Não sei se ele vai cortar ele. Eu espero que sim, mas isso é cena para os próximos episódios, mas a gente faz isso, ele joga o salário do cara pra frente e quando o cara não serve mais, a gente vai lá e corta. Steelers não tem muita piedade com relação a isso não. Se permite, se tá na regra, não há nada que esteja fraudando, podemos dizer. Se tá dentro dos padrões, o time vai fazer e sinceramente eu entendo o time e
siga pra frente. Não quer dizer que eu concordo, eu entendo. Então vamos lá. Ricardo deu uma antecipada aí na crueldade com que o Steelers trabalha o salary cap. E vamos falar aqui da notícia que tem a prova viva do quão o Steelers segura a onda de salary cap e dinheiro garantido e tal. Chama-se Le'Veon Bell. Já jogou em 2017 sob a franchise tag, depois de ficar gritando aos quatro ventos que ele era o wide receiver número 2 e running back número 1 do time. Ele merecia seus 15 milhões por ano. Tem uma música dele que fala que ele merece ser pago 15 milhões por ano. É porque o Le'Veon Bell, além de running back e wide receiver, ele também é rapper. Tem altas músicas lançadas aí já, o tempo inteiro no Instagram, ele tá divulgando, mas enfim. A gente vai colocar de novo a franchise tag no Le'Veon Bell, a não ser que grandes notícias aconteçam depois da publicação deste episódio, depois que você estiver recebendo esse programa aí nos seus ouvidos, a gente deve ter aplicado a franchise tag no Le'Veon Bell. E dizem que o motivo é exatamente porque os Steelers não paga o garantido que ele quer. É isso mesmo que tá circulando por aí. Quais são as impressões de vocês a respeito? Toda essa questão do Le'Veon Bell, ela é assim, ela deixa a torcida basicamente sem dormir, porque sabemos que o Le'Veon Bell é o que é, né? Esse jogador dinâmico, esse jogador que consegue mudar um jogo sozinho, mas assim, falando puramente nos números, falando sobre essa questão do garantido, do não garantido, da média anual, cara, é complicado porque tanto o time, tanto os Steelers como o jogador, quanto o Le'Veon Bell, eles têm suas razões. O Le'Veon Bell, claro, quer um dinheiro garantido maior, porque até pela posição dele de running back, nós sabemos que a carreira do running back hoje em dia na NFL tá diminuindo cada vez mais, estão perdendo valor, inclusive. Então, o Bell tá querendo se garantir logo, fazer o pé de meia, uma contusão aí, talvez, que o tire durante longos períodos. Então, assim, ele tá querendo já o dinheiro garantido para poder fazer esse pé de meia pro futuro. E o time, acertadamente, ao meu ver, não tá querendo dar esse dinheiro todo garantido para ele, que o Bell quer, por duas razões. Primeiro, pela mesma razão, pela posição dele, pelo histórico de lesões dele, e segundo e mais importante, pelo histórico do próprio time, das negociações do próprio time. Os Steelers são um time que historicamente não dão muito dinheiro garantido. Então, ficamos nesse impasse e essa confusão para mim ainda tá um pouco distante para ser resolvida. A não ser que, na minha visão, o Bell acabe cedendo um pouco, porque o time, os Steelers, acho que não vão ceder. A não ser que o Bell ceda um pouco, isso aí não vai se resolver nem tão cedo. Então, muito provavelmente ele vai ter que jogar essa temporada na franchise tag. E sobre a questão dele querer dizer que vou me aposentar se eles botarem a franchise tag de novo. Aí isso aí eu duvido muito, que ele perderia muito valor no mercado. Então, é o que tudo indica, vai ser mais uma temporada jogando pela franchise tag, que nesse ano deve estar em 14 milhões e meio, mais ou menos isso. Esse valor de 14,5 é pro caso do Le'Veon Bell, tá? Pro ouvinte que acompanha os insiders da NFL, o Adam Schefter, o Rappaport, eles publicaram que o valor estimado das tags esse ano para running back tá em 11 e pouquinho, mas como o Bell já tá na franchise tag e, portanto, ele já tá na média dos 5 maiores salários da posição, o valor dele é o contrato atual com um aumento de 20% em cima, e isso dá 14 milhões e meio. Dá uma dimensão melhor do que o Germano falou, dessa questão de dinheiro garantido, a prática que o Steelers não faz. E o Bell falou numa entrevista para o Jeremy Fowler que sabe como é que o Steelers trabalha os contratos. Então, se o Steelers não está disposto a dar um dinheiro garantido bom para ele, então ele vai querer um salário muito alto. E o Steelers não vai cair nos caprichos dele. Então, só para dar uma noção de outros jogadores que tiveram seu contrato recentemente renovado com os Steelers, os principais. Então, o contrato do Antonio Brown, garantido pro Antonio Brown, o garantido dele foi 19 milhões de dólares. Foi um contrato de 4 anos, 68 milhões de dólares, garantidos 19. O do Hayward foi um contrato de 6 anos, 59 milhões de dólares e um garantido de 15 milhões. O De Castro foi um contrato de 5 anos, 50 milhões e um garantido de 16 milhões de dólares. E o Tweet foi um contrato de 5 anos, 60 milhões e um garantido de 13 milhões. O Steelers não faz, só faz isso com o quarterback. O Ben Roethlisberger ganhou seus 31 milhões garantidos porque Ben Roethlisberger é a franquia e o Steelers faz isso. Então, na época que o Brown queria renovar desesperadamente, o Steelers foi lá, conversava com o Drew Rosenhaus, que é o agente mais midiático da NFL, que é o agente do Brown,
estruturava contrato, antecipava um valor pro Brown, ia negociando, até que chegou ao acordo quando o Brown faltava um ano para acabar o segundo contrato dele, e estenderam, tornando o Brown o wide receiver mais bem pago da NFL. O Bell não muda muito o cenário do que o Steelers quer fazer com o Bell. Ele seria o running back mais bem pago por uma margem muito grande. O Steelers, se for realmente o que foi reportado, o contrato era 5 anos, 60 milhões, 3 anos, nos 42 milhões nos 3 primeiros anos. Um valor extremamente justo, 14 milhões por temporada ao Bell. Eu não sei o que é que o Bell quer, afinal. Não dá para entender. Ele vale, o Steelers está se matando desde o ano passado para querer renovar com o cara, mas sabe, a mãe dele falou que era para ele ter aceitado esse contrato e ele não quis. O agente dele, a gente lembra, no passado, o agente dele aceitou o contrato porque era uma proposta de fato muito boa. E depois o Bell foi e falou: não aceito esse contrato, eu não quero. Então é difícil saber o que é que ele quer. Por falta de esforço do Steelers, não vai ser. E botar a tag esse ano, se o Steelers estava disposto a dar 14 milhões de toda maneira para ele nessa temporada, vai dar na tag também. Eu estava planejado isso. Pro Steelers está do jeito que esperava caso ele não fosse renovar. Não está perdendo nada, podemos dizer, e é o que tem de fato para os dois lados ficarem na mesma moeda, pelo menos em termos de valor. Agora, se o Bell não vai querer jogar por conta desse contrato, aí é outra coisa, é questão dele. Muito bem. Então, esse é Le'Veon Bell, inclusive, como o Steelers adora quebrar toda a pauta desse programa, oficialmente está aplicada a franchise tag em Le'Veon Bell. O time acabou de anunciar que o movimento foi feito, então temos até, acho que 15 de julho. Eu sei que é o meio do mês de julho, no mês 7. É 15 de julho, correto. Pronto. Então até 15 de julho para assinar um contrato de longo prazo, ou então Le'Veon Bell jogará sob o efeito da franchise tag em 2018. Muito bem, esses são os nossos jogadores que a gente comentou, todos eles que a gente já foram citados aqui, eles ficam para 2018. E todos eles vão chegar no Training Camp de 2018, salvo grandes notícias que a gente voltaria em outro podcast para comentar. Daqui para frente, a gente vai trabalhar com as interrogações. Tá? Então, vamos começar pelos free agents restritos. O time, além desses 3 nomes que eu vou citar, ainda tinha mais 2, que eram o BJ Finney e o Jordan Berry, eram agentes restritos. O time já renovou o contrato por mais um ano. E tem mais 3 jogadores. O nosso kicker, Chris Boswell, Anthony Chiquillo, linebacker, e Eli Rogers, wide receiver. Algum desses vocês não dariam um tender? Vocês não renovariam para continuar com os Steelers? Eu renovaria com todos. Para mim, nenhum dos 3 são inquestionáveis. Muita gente pode falar do Eli Rogers e tudo mais, mas não tiver o Eli Rogers, a gente só vai ter basicamente 3 wide receivers: Brown, Bryant e o Juju. Deve vir mais algum no draft, mas o Eli Rogers fez por onde para pelo menos garantir mais um ano. Eu sei que ele está machucado e isso pode acabar pesando no final das contas, mas trabalhando no cenário onde questão de necessidade e valor, eu veria o time sim renovando com o Rodgers, até porque o free agent restrito precisa dar prioridade na negociação com ele. Também o Rodgers não vai ser aquele cara para ganhar muito, vai ser um salário modesto, se brincar o mínimo na NFL também. E o Boswell, ele está se preparando, né? Ele está tentando arrumar um pouco mais a casa, provavelmente dá um contrato de longa duração pro Boswell. Se não for um contrato de longa duração, vai usar a tender de primeira rodada, muito provavelmente. Um move semelhante ao que o Ravens fez alguns anos atrás com o Justin Tucker. Boswell fez por muito merecer um bom contrato. E a gente tá vendo dia após dia. Ontem foi o Matt Bryant, hoje foi o Graham Gano, do Panthers, ganhando novos contratos, e a gente fica na expectativa de quando vai sair a nova bolada pro Chris Boswell. Exatamente. Eu também renovaria com os 3. O Boswell já demonstrou muita coisa, já fez mais do que já fez. Assim, basicamente ele já garantiu o próximo contrato dele. O Chiquillo para mim é uma ótima opção de rotação. Eu gosto muito dele. E o Rodgers, apesar da lesão dele, uma lesão de ACL, eu também renovaria porque, ao que tudo
indica, ele vai estar pronto pro training camp. Se não pro training camp, pra temporada ele deve estar. Então, os três, até pelo menos o Shaquille e o Rogers poder mandarem salários menores, eu renovaria sem pensar duas vezes. Então tá. Então uma tenda é alta no Boswell, o Shaquille e o Rogers pode deixar uma mais baixa. E free agents irrestritos, aqueles que se baterem no mercado, os Steelers não tem opção nenhuma de prioridade em cima deles. Hoje a gente tem 5. Arthur Moats, e aí eu vou citando os nomes, vocês vão na base do ficaria ou deixaria embora. Arthur Moats, outside linebacker, fica ou manda embora? Obrigado pelos serviços prestados, obrigado pelo carisma, ele é muito engraçado, mas hora de seguir em frente. Eu não acho que o Moats volte para 2018, não. A gente tem o K.O. Adams, o outside linebacker. Deve vir mais algum no draft, muito provavelmente mais algum. O K.O. Adams foi escolhido no draft do ano passado, que se machucou no training camp, ficou fora da temporada. O Moats mostrou alguns anos atrás ser um backup que a gente poderia contar, mas temporada passada, quando a gente precisou dele no lugar do Chazier, não foi bem. Então, tem o Juju agora, né, pra ficar com o carisma, então tá tudo certo. A cota do carismático já tá preenchida. Eu concordo, acho que o Moats não deve ficar, mas eu não me surpreenderia se por alguma razão ou outra ele acabasse tendo uma vaga de novo. Mas eu não contrataria de novo, não ofereceria um contrato. Se o Moats voltar, seria aquele negócio para ele disputar a vaga no training camp, aquele veterano para ficar aqui em julho e disputar pré-temporada em agosto, e se ele for bem, fica. Senão, o corte dele não vai ser prejuízo pra ninguém. Eu também deixava testar o mercado. O seguinte é Chris Hubbard, offensive lineman. Esse aí a escolha não vai ser nem nossa, em minha opinião. Esse aí vai acabar testando o mercado e vai demandar muito dinheiro, coisa que a gente não vai poder pagar. Infelizmente, acredito também que ele não fique. O Fowler até comentou semana passada, se não me engano, que o Steelers teria até interesse, obviamente, em estar mantendo o Hubbard, mas acha justo também, por outro lado, que ele vá testar o mercado, onde ele muito provavelmente vai ganhar uma oferta de titular pela liga e merece, fez por muito. O desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento do Hubbard na mão do Mike Muschamp foi uma coisa muito bonita. A gente lembra do Hubbard como é que era quando chegou. Lembro dele ficando para esse squad e a gente reclamando porque ele tinha ficado, que na pré-temporada não mostrou por onde. Enfim, quando ele entrou na temporada passada, a gente ficou todo com frio na barriga, porque ele substituiu o Marcus Gilbert e substituiu até melhor. Jogou até melhor que o Gilbert em determinados momentos. Então, o Hubbard merece. Vai ganhar os seus 5 milhões por ano agora em alguma franquia da NFL. Merece demais. Também deixa testar o mercado, só porque ele tem muito mais opção de dinheiro do que provavelmente a gente vai oferecer. Número 3, eu já digo que deixava ir embora com tranquilidade Justin Hunter, wide receiver. Tchau, eu não vou nem me alongar. Não, muita expectativa quando chegou, mas fez quase nada em campo. Porra, tinha expectativa, acho que só de Caio, né? O caçador. O caçador, meu filho. Só. Adeus. Muito bem. Inside linebacker Sean Spence veio depois que o Shazier machucou, que a gente realmente não tinha inside linebacker em opção de titular para colocar em campo, e já é um free agent de novo. Renova ou deixa embora? Eu ficaria surpreso se o Sean Spence arrumasse um emprego de novo na NFL. Depois do jogo contra o Jaguars, pela frente dos Estados Unidos todinho, ninguém vai ser doido de dar um contrato, nem que seja de 1 ano mínimo para ele, não. Ele tem uma história muito bonita de superação, mas realmente pro ano que vem eu também não ficaria com ele. Ele jogou muito mal. Claro, chegou no meio da temporada, é complicado o cara chegar assim e já entrar titular, mas ele realmente não correspondeu às expectativas e não deve ter outra chance por aqui. E o último é um nome relativamente intrigante, o nosso running back número 3, Fitzgerald Toussaint. Eu acho que o Toussaint tá no mesmo barco, a mesma situação do Eli Rogers. O Toussaint joga no Special Teams, o Toussaint já mostrou boas coisas pra gente em playoffs, inclusive. Eu sei que teve o fumble alguns anos atrás contra o Broncos, mas a gente só venceu aquele jogo contra o Bengals. Um dos responsáveis foi o Toussaint. Ele ainda se aventura como um retornador do Special Team, né? Então, a terceira running back, Toussaint, mais um aninho pra ele,
teria problema não, mas não acho que o Steelers vá apostar novamente no Toussaint, não. Se fosse renovar com o Toussaint, ele entraria naquele primeiro grupo do Barry, do Greenbow, do Finney, do Hilton, do Kennedy, etc. Se não foi até agora, não acho que ele vai não. Nem fede nem cheira, sinceramente. Como eu falei antes no programa, a posição de running back está muito desvalorizada. Encontrar um running back, digamos assim, razoável para ser nossa terceira opção nunca foi tão fácil. Então, concordo com o Ricardo, o Toussaint não deve ficar, no máximo ganha lá um ingresso para o training camp e pronto, e vendo o que dá, mas eu também não ficaria não. Só o nome que eu senti falta aqui, Danilo, mas são dois. Eu acredito que, tem que confirmar, mas veio agora na cabeça. O Dan McCullers também, acho que o contrato dele acaba agora, né? Acaba. O Big Dan McCullers, que não volta, acho que não botou o nome dele aqui porque sabe que ele não volta, né? Acaba. A gente tem plena certeza que o McCullers não volta. A maior conquista do McCullers aqui foi aquela foto que ele tirou com o Dre Archer, que ele é muito grande e o Dre Archer era pequeno. A única coisa que ele fez aqui, ele foi selecionado só pra isso. Ai. E o outro, Ricardo? E o outro que se falta foi o Steven Ridley também. Isso, ambos são free agents mesmo. O Steven Ridley. Eu quero o Steven Ridley de volta. Rapaz, entre ele e o Toussaint é melhor o Ridley. Exatamente. Eu traria o Ridley, não me encontraria de volta. Mas, não, peraí, traz pro training camp, porque geralmente a gente usa três running backs. A minha suspeita é Bell, meu Deus, eu esqueci o nome do James Conner. E mais um no draft. É o que eu acho que a gente vai fazer, e aí não sei se Ridley teria o espaço necessário pra isso. Mas ó, se no último ano ele mas ele também chegou no final da temporada, né? Chegou depois que o Conner se machucou. O impacto dele foi... Ele contou 775 mil. Pô, mas nesse dinheiro, isso é troco de pinga, bicho. Não tem muito que tá esquentando a cabeça, não. Ridley pode dar mais um ano, se for nessa base aí de valor, tá tranquilo demais. Só que, com todas essas movimentações, renovar a free agent e tal, a gente precisa de dinheiro também. Mesmo que seja dinheiro pra ficar pro ano que vem, é provável que o Steelers dê uma trabalhada pra abrir mais um dinheirinho aqui ou ali. E pra isso tem o que a terminologia da liga chama de cap casualties. São jogadores que estão sob contrato, só que ou ele é muito caro para o time manter e o time não tem cap suficiente para isso, ou ele vai custar um valor muito acima do que ele tá rendendo em campo. Então tem alguns jogadores que têm sido listados ao redor aí da internet que se a gente cortasse a gente poderia abrir espaço para trazer novos jogadores, porque todo time faz investimento na free agency. Em qualquer nível que seja, times contratam jogadores também na free agency. Então, alguns nomes que a gente tem citado nesse mesmo esquema, se você manteria ou cortaria logo. Seu Mike Mitchell, eu vou até ir abrindo aos poucos aqui, pra gente ir sabendo o quanto cada um economiza, mas Mike Mitchell, ele hoje custa, sob o cap hit, 8 milhões, e o dead money dele seria de 1.7. Você mantém Mike Mitchell ou deixa esse rapazinho embora? Eu cortaria o Mike Mitchell, agradeço pelos serviços prestados. Foi um cara que veio de Carolina, que jogou muito bem os primeiros anos, mas infelizmente tá na hora da gente ficar com outro jogador ali na posição. Um dos meus palpites para a escolha de draft é justamente de free safety, então, em minha opinião, o Mitchell deve ir embora do time. Sempre fui um dos maiores defensores do Mike Mitchell, sempre achei que o pessoal pegava muito no pé dele. Para mim era um titular digno, para mim sempre foi, mas diante da nossa situação com o cap e a oportunidade que a gente pode ter no draft, eu também cortaria o Mike Mitchell e eu ficaria surpreso se o Steelers não fizer esse move. Vai ser cruel, o Mitchell é um cara que Mike Tomlin ama, o Steelers todo ama, os jogadores amam o Mike Mitchell, mas é questão de cap. Eu falei no início, o Steelers é bastante cruel com relação a isso. O Steelers deixou chegar nessa situação justamente porque reestruturava o contrato dele sempre nas temporadas passadas para abrir espaço no cap. Esse ano tá um total de 8 milhões para ele e não dá pra gente ficar tendo esse luxo no nosso cap. E só informação, Danilo, esse dead money de 1.7 milhões seria se ele fosse cortado somente depois de junho. Se ele for cortado antes,
o dead money dele é de 3 milhões, aí só salvaria 5 milhões. É porque assim, se o Steelers for cortar Mike Mitchell, é óbvio que eles vão fazer o corte visando a opção que economiza mais dinheiro. Então, o cara, em março, já tá cortando, dizendo, olha, esse daqui é um corte pra junho. Ponto. Não, exatamente. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Mitchell já deve estar ciente também disso. Não que ele seja segredo para ninguém, mas para o pessoal ficar atento, que eu sei que muita gente tá doido para ver as despesas do Mike Mitchell, mas vai ter que esperar mais um pouquinho. Não vai ser agora que o Steelers vai dar essa boa notícia para alguns torcedores. 30 anos ainda dá para um time ou outro da NFL contratar. Vamos lá, o número 2, eu vou colocar aqui já o 2 e o 3, alguns nomes mais fáceis de tomar decisão. O número 2 é Joe Hayden, cornerback, porque ele vai pesar esse ano contra o cap 11,9 milhões e caso cortado deixaria um dead money de 3,8. Isso dá uma economia de uns 8 milhões aí. Alguém aqui cortaria Joe Hayden dos Steelers? Nem fudendo. Por isso que eu disse que era fácil. Você cortaria, Germano? Belíssimas palavras, Ricardo. Belíssimas palavras. Por isso que eu disse que era fácil. Joe Hayden, você não corta o seu principal cornerback, a não ser que você tenha um pronto atrás dele para entrar, ou que você esteja numa situação completamente trágica. Em resumo, é isso. Pense no casamento perfeito, foi estado de Joe Hayden e Steelers. Pense no cara que já é idolatrado lá em Pittsburgh. O Steelers tá gostando tanto dele que não vão nem reestruturar o contrato. Vai deixar do jeito que tá mesmo, cara. Ele tem contrato para 2018 e 2019 e é basicamente os mesmos números nos 2 anos. Uma base de 9 milhões mais um bônus de 1,9, é por isso ele pesa isso tudo aí pra gente. Mas é isso. A gente não corta o melhor cornerback da equipe antes da temporada. O número 3, que também é uma decisão muito fácil, é Ramon Foster. O cap hit dele esse ano é 3,5, o dead money 900 mil. Daria uma economia de 2 e pouco aí. Alguém cortaria Ramon Foster dos Steelers, pelo amor de Deus? Também não. Tadinha, não. Rapaz, achei que o Ricardo ia proferir as mesmas palavras. Fiquei... Não, eu fiquei um pouco mais contido agora. Ramon Foster é porque tem 32, mas eu não só não cortaria, como já dava uma negociada para estender, porque esse é o último ano de contrato dele. Vamos lá, o próximo item na lista chama-se Vance McDonald, tight end, 27 anos, tem um peso sobre o cap de 4,3. E aí o que é mais chocante, se ele for cortado, ele não deixa nada de dead money. Total de 0, então a economia aí seria de 4,3 milhões. Vance McDonald foi bem no Steelers na última temporada e é por isso que existe a dúvida se o Steelers cortaria ou não. O que é que vocês acham? Pra mim, até o jogo contra o Jaguars ainda poderia ter essa nuvem sobre a cabeça de Kevin Colbert lá em Pittsburgh. Depois do jogo contra o Jaguars, não. Então, o Colbert até disse que tá ansioso para ver como vai ser o próximo ano, a próxima temporada do McDonald, participando de toda a preparação na off-season com os Steelers. Ele não participou da pré-temporada, training camp, nem nada com a equipe. Estava no 49ers. Chegou faltando uma semana para a temporada começar. Então, já com base nesse discurso do Colbert, não sei que a gente economizaria muito dispensando o McDonald, já que ele não tem dead money, mas ele fez por onde? Um ótimo bloqueador. A gente viu a diferença depois que o McDonald começou a se envolver mais no plano de jogo e como o Bell melhorou, começou a ter mais espaços para correr. Então, o McDonald vai ser ótimo na próxima temporada pra gente. Essa é uma pergunta bem interessante, Danilo, porque, como você falou, o McDonald não deixaria dead money, ou seja, não deixaria nenhum dinheiro lá morto. E também pela nossa posição no draft, assim, enfim, pelo draft como um todo, porque a nossa posição, pelas projeções, nos deixaria em uma posição bem confortável para pegar um tight end e talvez o melhor tight end da classe. Então, é bem interessante mesmo. Ele poderia ser cortado, mas eu também duvido que isso vai acontecer, porque ele em campo, quando saudável, que é bem importante frisar isso, quando saudável, ele jogou muito bem. Então, por tudo isso, eu diria que não, que o McDonald deve ficar pro próximo ano, que a gente não vai cortá-lo, mas se
se fôssemos fazer, seria algo bem interessante, porque poderíamos pelo menos tentar repor a posição com um jogador no primeiro round. E é uma abordagem bem interessante, de fato. Mas também só se vier um nome mais certo, assim, para você se desfazer de um jogador desse. Então, Vince McDonald é um que ficaria. O outro traz um pequeno problema, porque se a gente já concordou que Mike Mitchell não ficaria, o que é que você faz com J.J. Wilcox, que tem um cap hit esse ano de 3.8 e deixaria um dead money de só 675 mil. Isso dá uma economia de uns 3 milhões e 125 mil. Você mantém o Wilcox ou você realmente vai renovar a posição inteira? Outra pergunta interessantíssima, e nesse caso por duas razões. Na verdade, por 2 pontos de vista. Um, que é o meu ponto de vista pessoal, e o ponto de vista do time. Eu cortaria o Wilcox, eu acho que salvaríamos um bom dinheiro cortando. Porém, quando eu penso no time, nos Steelers, eu acredito que se realmente o Mike Mitchell for cortado, como todos nós esperamos, eu creio que o Wilcox fique mais um ano. Acredito que eles não vão fazer uma mudança tão radical na posição de safety. Ainda mais porque quem ia sobrar ali seria basicamente o Robert Golden. E o Golden, se até hoje não conquistou uma posição titular, é porque o coaching staff não confia neles o suficiente para tamanha tarefa. Então, eu cortaria, mas eu acho que o time não vai fazer isso. Novamente, né? Parece só o Fowler trabalha no off-season em Pittsburgh, na mídia. Novamente o Fowler disse na semana passada que justamente esse argumento que o Germano utilizou pode fazer com que o Wilcox fique no Steelers. Já mandaria o Mitchell embora, ficaria só com basicamente Sean Davis e Robert Golden. E o Wilcox, só o ano com o Steelers, ele geralmente não gosta de tomar uma conclusão sobre o jogador em pouco tempo. Então, eu queria que ele fosse cortado, mas eu não acho que ele vai ficar em Pittsburgh. J.J. Wilcox é o que eu acho também. Na prática, eu tô com o Ricardo. Eu gostaria que fosse embora, mas eu não acho que o time vá fazer, porque enfim, você não pode cortar os dois de uma vez. William Gay, 33 anos, já 11 anos de liga, pesa 2.3 contra o cap e deixa um dead money de 633 mil. Isso dá economia de 1.750.000. Vocês cortam ou mantêm o William Gay? Difícil. Eu não cortaria, porque o William Gay é um jogador bastante experiente. Ele atuou até como linebacker na temporada passada, depois que o Shazier se machucou. Então, assim, isso demonstra que o coaching staff confia bastante nele. Ele é um cara que, apesar de já experiente, já não com a mesma jovialidade de antes, ele é um cara que mentalmente ele ainda tem muito, em minha opinião, a contribuir para o time. Então, até pelo cap hit pequeno dele, 2 milhões e pouco, acredito eu que um corte salvaria 1 milhão e pouco, ou seja, pouca coisa. Então, digamos assim, eu acho que o corte dele não traria tanto benefício como a manutenção dele na equipe. Então eu não cortaria o William Gay. Eu acho a situação do Gay muito difícil. Eu não acho que o Steelers vá cortar ele. Eu não quero que o Steelers corte ele, até porque o Gay, durante todo esse tempo de carreira em Pittsburgh, que nunca perdeu um jogo por lesão. É um cara extremamente dedicado, é um cara que conhece muito bem a nossa defesa já, e no meio da secundária tão jovem, em termos de idade, e tem o Joe Hader que é mais experiente, mas que chegou na equipe na temporada passada, o valor acaba não compensando. Mas eu não ficaria surpreso se o Steelers lá no training camp cortasse o William Gay. Se o Sutton mostrar que veio, mostrar um bom desenvolvimento, eu não ficaria surpreso. Faz todo sentido. E o próximo nome é outra decisão muito fácil, porque pelo desempenho que teve, ele tem um cap hit de 1.6, deixa 212 mil só, e o nome dele é Corey Sensible Cornerback. Pode cortar, não pode? Não sei porque não fizeram ainda.
Próximo, por favor. O único jogo bom dele que ele fez foi contra Tennessee, se eu não me engano. Tirando aquilo ali, meu amigo... É verdade, foi o jogo da ilusão, bicho. Aquele foi foda. Só tem, na minha lista aqui, tem mais um nome só, que esse é outro que, se pra gente tiver algum problema, pra Mike Tomlin é muito fácil a decisão. Darius Hayward-Bay, que daria uma economia de $1 milhão e pouquinho. Não vai cortar Hayward-Bay, né? Não. Mike Tomlin não vai cortar esse cara de jeito nenhum, cara. Já tô vendo ele, inclusive, negociando extensão, porque esse é o último ano de contrato do Bay. Tranquilamente. Não tem a menor dúvida disso. São dois jogadores que ninguém toca em Pittsburgh. É o Yates e é o Hayward Bay. Tocava, já viraram patrimônios dos Steelers. Não vão pra canto nenhum. Não deve. Não é desmerecendo o Hayward Bay, não. Ele, pra mim, deve ficar. O Hayward Bay... A gente não fala muito dele, mas no special team o cara se achou na NFL. Justamente. É um cara que contribui bastante pro time nos special teams e quando ele é chamado para jogar alguns snaps no ataque, eu também acho que ele sempre contribui, tanto como um bloqueador, que é um aspecto do jogo dele que é bem subestimado, tanto como um wide receiver mesmo, assim, como recebendo bolas, correndo com a bola nos end-arounds da vida que ele de vez em quando faz. Então, assim, a contribuição dele para o time como um todo é muito boa, ainda mais por esse salário. E esse aí eu não tenho dúvida alguma que não será cortado. Uma curiosidade sobre o Hayward Bay: as últimas 2 corridas dele na NFL foram touchdown. Contra o Dolphins em 2016 e contra o Browns no final da temporada passada. Foram essas últimas 2 corridas que o Hayward Bay teve na NFL. Então, nessa volta para nossa terceira temporada, a gente pediu para que vocês mandassem perguntas e o Ricardo separou 2 para a gente fazer. Pode mandar, Ricardo. Então, o grande Fabiano, ouvinte já de longa data, ele questionou pra gente quais free agents poderiam pintar no Steelers, na nossa opinião. Quais free agents poderiam pintar para os Steelers? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, como todos nós sabemos, geralmente a gente não é muito ativo na free agency, então eu não vou nem dizer um nome exatamente, até porque eu não sei, eu vou ser bem honesto, não sei exatamente quais os nomes interessantes na posição que eu vou dizer agora, não estudei muito sobre isso, mas assim, o que eu tenho, não diria plena convicção, mas que eu tenho muita certeza que deverá ocorrer é que a gente vá atrás de um inside linebacker na free agency, porque pelas declarações do Colbert no próprio Combine nos últimos dias, quando perguntaram sobre a classe de inside linebackers, ele falou que tem alguns nomes bem interessantes, só que, como um todo, não é uma classe tão boa, que tem vários jogadores que sabem fazer uma coisa muito bem, mas que não sabem fazer várias, digamos assim. Ou seja, que o draft é top-heavy, que tem alguns jogadores que se destacam muito, seriam, digamos assim, inside linebackers para jogar as 3 descidas, ficar as 3 descidas dentro do campo, mas que, tirando esses primeiros nomes, depois disso, são jogadores muito bons em apenas um aspecto, seja na cobertura, seja em parar o jogo corrido, enfim. Talvez não seria tão interessante assim a gente draftar um cara para ser o titular. Então acredito eu que os Steelers vão investir em alguém para ficar ao lado do Vince Williams, pelo menos para essa próxima temporada. Na free agency, no caso. Exatamente. Eu compactuo totalmente do discurso do Germano. Sei que o Jeff vai falar em outro programa, hoje a gente está arrumando a casa só, podemos dizer. Pelo que o Colbert falou, o Steelers parece estar muito mais inclinado a fazer um movimento na free agents em algum inside linebacker que tem experiência na NFL, que já viu o impacto que ele pode dar no jogo, do que selecionar um jogador que, por mais talentoso que possa ser no filme, mais atlético que ele possa ser, a gente sabe que chega na NFL o ritmo é um pouco diferente. Mas tem alguns nomes que já há sugestões, não há nenhum report envolvido dos Steelers de interesse, tá? Porque ainda está cedo se tratando de Pittsburgh Steelers para vazar algum nome que possa estar interessado, mas o nome que agrada muita gente é o do Zach Brown, o Sam Witherspoon, o Avery Williamson. São 3 nomes que agrada muita gente e que eu veria o Steelers indo atrás do Zach Brown, por exemplo, o completo. Acho que cumpriria muito bem o papel que o Chazier deixou no time. De inside linebacker que eu vi, obviamente o meu nome preferido também é Zach Brown.
Um que você não citou, Ricardo, que também tá em free agency, é o Demario Davis, tá saindo do Jets. Só que a maioria desses caras tá relativamente caro. Assim. Mas enfim, é um nome mencionado. Se os Steelers resolver fazer o caminho inverso, ou seja, resolver a posição de safety na free agency e ir pro draft atrás de inside linebacker, um nome que é bem falado nesse momento é o Eric Reid, que tá saindo do 49ers. Qual é a idade do Eric Reid? Ele tá com 26. Desses caras todos que a gente mencionou, o Demario Davis tem 29, já um pouquinho mais velho. O Avery Williamson tem 25, mas a estimativa é que ele vai levar 9,1 milhões por ano no mercado. O Zac Brown, tem boatos que ele vai estar pedindo 10 milhões na temporada. Pra quem veio de um contrato de 2 milhões e meio de um ano com o Redskins, é pesadinho. Vai estar pedindo 10. Mas jogou o suficiente. O Zac Brown tem 28, o Eric Reid tem 26 e o Sean Weatherspoon tem 30. Bom, a maioria deles é mais nova, assim. Eu não teria oposição nenhuma a pegar um jogador desses de 25, 26 anos. Nenhuma mesmo. Vamos lá, segunda pergunta, então. Vamos lá para a segunda pergunta, também do grande Alberto Henrique, amigo de longa data. Ele quer saber da posição de cornerback, que a gente já havia comentado. Se a gente deve insistir no Ari Burns e dar chance ao Sutton ou ir atrás de alguém. E o que esperar do futuro do Sean Davis na secundária. Então, eu vou dar a minha opinião aqui. Sobre o Sean Davis. Eu questionei e continuo questionando muito o Sean Davis. Há boatos de que ele pode sair de strong safety para free safety. Eu, sinceramente, não gosto desse move. Seria o terceiro ano consecutivo, 3 anos do Sean Davis no Steelers e 3 anos ele jogando em posição diferente. Começou como níquel no ano de rookie, depois foi para safety. Passou a temporada todinha de 2017 como safety e mudaria a posição dele agora, sendo que de strong ele iria para free. Eu manteria ele como strong safety. Eu acho que para ele é um problema muito mais de mentalidade de cabeça, talvez com um novo técnico de posição, o Tom Bradley chegando, ele melhore, ele tenha mais impacto nessa temporada, e eu acho que deixar o Sean Davis de free safety seria desgastar o potencial atlético que ele tem. O cara tem todos os measurables e todas as medidas atléticas, anatomicamente falando, o corpo dele para ser um strong safety moderno e de elite na NFL. O problema dele, dadas as proporções, é o mesmo do Chavaco Thomas. Os bichos parecem ter cabeça. E em alguns momentos do jogo acaba ficando bem evidente que prejudica diretamente a equipe. Bom, quanto a essa pergunta, Ricardo, o Artie Burns foi uma escolha de primeira rodada, como todos nós sabemos. Ele tem seus defeitos, são defeitos bem noticiados, assim, né? E sempre que ele comete essas gafes, a galera cai em cima, e com razão, e são basicamente erros mentais, coisas que não podem acontecer. Mas, mesmo o Sutton tendo uma temporada de breakout, ou seja, ele jogando muito bem, conquistando a titularidade, eu não desistiria do Burns. Ele é um cara que está no contrato relativamente barato ainda. Então, se ele não der certo, depois dos 4 anos de rookie dele, beleza. Ele vai embora, a gente tenta outra pessoa, mas por enquanto não. Por enquanto ele deve ser titular e merece ser titular na temporada que vem, pelo menos para começar. Então, assim, eu não apostaria tanto no Sutton nesse momento contra o Burns, não. O Burns tem... afinal de contas, ele não foi escolhido no primeiro round por nada, né? Ele tem um potencial atlético muito grande, só falta ele melhorar a questão mental mesmo, que eu acho que é isso que precisa para ele ser, para ele contribuir mais para nossa defesa. E quanto ao Sean Davis, eu concordo com você, Ricardo, que tem os reports aí dizem que talvez ele vá mudar para free safety. Eu também discordo. Acredito eu que seria um erro, porque ele compartilha o mesmo problema do Artie Burns, na minha opinião, que são problemas mentais do jogo mesmo. De vez em quando ele faz faltas muito bobas em momentos cruciais do jogo. Então, e também por questões físicas, acho que ele é melhor. Ele tem um corpo, ele tem um estilo de jogo mais adequado para a posição de strong safety. Para mim também seria um erro muito grande fazê-lo mudar de posição mais uma vez. Então, respondendo a pergunta, eu teria um pouco mais de cautela do que o nosso nobre seguidor. E a gente tá falando do Sean Davis, a posição de free safety deixa o cara no fundo do campo, exige muito mais a capacidade de leitura para ele. Strong safety muitas vezes tem que ficar dentro do box, pode ser o papel dele na equipe pode ser muitas vezes mais simplificado, mas o free safety, se cometer um erro,
é fatal. Não tem para onde correr. Perdeu o tackle, a leitura errada, enfim. Queria ver definitivamente o Sean Davis tendo essa responsabilidade de fazer toda a leitura no fundo do campo, onde ele já mostrou que, infelizmente, não parece ter muito isso. Sempre espera mais o trabalho dele na equipe. Deixa ele no box, deixa ele distribuindo o tackle ali por dentro mesmo e deixa outra pessoa mais recuada, que provavelmente vai vir no draft. Isso, é exatamente isso. E, pra completar a história inteira, a gente ainda não viu Cam Sutton jogando, né? Em resumo. Você pode dizer que não viu ele jogando. Eu acho que dá pra... É uma posição que a gente não precisa chacoalhar agora. A gente não tá querendo, depois do ano passado que foi maluco, a gente não tá querendo um pouco de estabilidade. Então, segura como tá. A gente já vai ter que trocar um jogador da secundária, que é o Mike Mitchell, no caso, se a gente resolver cortar. Então, trabalha em uma posição de cada vez. A gente consegue manter o ritmo como ele tá. E ver o que consegue tirar do Cam Sutton nessa próxima temporada. Então é isso. A gente acabou até fazendo free agents observados e a gente vai passar direto para as considerações finais, então, peraí. Então vamos encaminhando o final deste programa. Queria as considerações finais de vocês, meus amigos, começando por você, Germano Coutinho. Quanto a considerações finais, eu gostaria de dizer que finalmente nós voltamos, né? Depois desse período de férias. Estava ansioso para comentar sobre os Steelers de novo com vocês. E também que é um recado aos ouvintes agora, que fiquem atentos aos próximos programas, porque sinceramente é a minha temporada favorita de futebol americano, que é justamente falar de prospectos pro draft, e jogadores que podem ser escolhidos pelos Steelers, tratar de explicar quem são os jogadores, quais os pontos positivos e negativos, tratar de rumores sobre quem poderá ser nossa escolha, enfim. Nos próximos programas deveremos falar um pouco mais sobre isso, então fiquem ligados que vai ser muito bom. Isso aí, Ricardo Ezende, suas palavras finais para os nossos ouvintes. Deixei essa parte, a melhor parte, para o final. Eu lembro, foi um mês e meio atrás, estávamos nós três todos muito felizes na formatura do nosso amigo Germano Coutinho, um grande evento, diga-se de passagem, e eu falei pro Danilo que eu faria questão de elogiar o chopp que o Germano escolheu a formatura dele. Que chopp sensacional, meu Germano, que chopp espetacular. Poderia estar mais falado pra aqui pra cá, mas eu lembro de ter falado isso e eu estava esperando esse momento para falar isso. E essa vai ser a minha consideração final. Muito bem, então, meus amigos. Para vocês que querem ter a oportunidade de saborear um incrível chopp como o da formatura de Germano, você vai lá no iTunes, você deixa 5 estrelas, porque aí a gente vai crescendo e chegando para mais ouvintes. Quem sabe a gente não consegue financiar uma chopada para toda a torcida, né? Além disso, se segue lá Black Yellow BR no Twitter e no Instagram para acompanhar com mais velocidade as notícias. Afinal, este programa durante a off-season é apenas quinzenal, então não tem como a gente cobrir tudo tão rápido quanto necessário. Segue lá Black Yellow BR no Twitter, no Instagram e fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. A gente está começando não só o podcast, mas o site também está voltando de férias e a gente já está começando a removimentar matérias. A temporada de draft está aí, vai começar a temporada de mock drafts também. O Ricardo, eu sei que já está preparando um para muito em breve. Divulgue para os seus amigos torcedores de Steelers, mais do que iTunes, mais do que feed, mais do que Twitter, tudo. É essencial o boca a boca. É essencial você é torcedor dos Steelers? Pô, você conhece o podcast? Chega aqui, cara, vamos conhecer um trabalho novo. Esses caras são muito legais e tal. Apresente para mais e mais e mais ouvintes. E é com a sua audiência, o seu companheirismo que a gente vai subindo nesses rankings da vida. É isso. Nos vemos então na próxima quinzena, ainda no meio da Free Agency. Se tiver alguma contratação bombástica, a gente comenta no próximo programa. Se não tiver, também tem pauta suficiente para a gente levar até a temporada. Um grande abraço a todos vocês. É um prazer estar de volta e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.